Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. A questão é que a participação teria sido postada nas redes sociais de Flávio Bolsonaro, o que pode representar violação da medida cautelar imposta pelo STF. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. Vocês tinham razão. Ele era um tirano. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Fala, seus mal diagramados! Semana do meu aniversário foi recheada de presentes, e não falo apenas do karaokê que ganhei da minha esposa para torturar a família inteira com a minha voz de Thiago Leifert de quebrada. Os grandes presentes que recebi foram outros, mais especificamente a prisão domiciliar do mito e a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, que eliminou a porcada da Copa do Brasil. Mas como aqui não é a Cazé TV, eu vou focar no aprofundamento da crise do excrementíssimo, esse ser subterrâneo que a Luciana Gimenez retirou do pré-sal da Câmara dos Deputados, finalmente terá que cumprir a orientação que ele rejeitou durante a pandemia e ficará em casa até segunda ordem. Situação que foi causada pela sagacidade de Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro, que publicaram chamada de vídeo do mito durante as manifestações de domingo, o que desrespeitava as medidas cautelares da justiça que o impediu de postar nas redes sociais. No entanto, me recuso a acreditar que essa atitude seja apenas burrice. Das duas, uma, ou eles agiram propositalmente para reforçar a narrativa do suposto autoritarismo do Xandão, ou Nicolas e Flávio atuaram dessa forma para acelerar logo a cadeia do Jair e definir quem será o candidato fascista que disputará a eleição contra o Lula no ano que vem. Pior, na chamada de vídeo deu pra ver que o sofrimento do Bolsonaro é do estilo premium, tá em uma puta casa com piscina, churrasqueira e telão de 200 polegadas. Nem para fingir sofrência num quartinho escuro, sujo e úmido esse inútil serve. Essa é a sua força, a sua voz, as sementes que você deixou para o nosso país. Que o Senhor te fortaleça. O Senhor está aí em casa, você é o galego mais amado desse Brasil, e volta Bolsonaro! Bolsonaro apagou um vídeo que exibia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estava ali de forma remota, mas mandando uma mensagem no ato na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, ontem, no domingo. O vídeo está fora do ar. Ele foi retirado na manhã desta segunda-feira, dia 4. No áudio desse celular, uma chamada que Jair Bolsonaro estava. Ele cumprimenta, dá uma ótima tarde a todos que estavam em Copacabana, manda um abraço a todos e diz que é pela nossa liberdade, estamos juntos, disse o ex-presidente aos manifestantes que foram até a orla. Vem cá, eu sei que você gosta de conforto e praticidade. Quem não gosta? É por isso que eu posso te ajudar nessa busca pelo Santo Graal. É claro que eu tô falando da Insider. São camisetas, calças, future shorts, underwears, camisa polo e pullovers como esse que eu e o Helder estamos usando. Porque a gente nunca sabe como o dia vai acabar. É frio, calor, chuva, sei lá, né? As peças da Insider são sempre fresquinhas. É muito fácil de escolher no começo do dia. Elas combinam com tudo. E eu costumo sempre usar camiseta, cueca, calças ou bermudas da marca. Elas desamassam no corpo ou no varal. Não deixam cheiro. Secam muito mais rápido. É tecnologia de ponta com os melhores preços. Isso se você entrar no nosso link que está na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GALASFEIOS. Venha para o time das melhores peças do mercado. Venha para o time da Insider. Bora! Salve, salve galãs e galoas! Apesar de mais cheias que as manifestações anteriores em 2025, o ato de domingo foi um imã de doidinho de bairro nunca visto antes. Parece que cada vez mais as micaretas de patriotários se estabelecem como encontros sazonais de pessoas que fugiram do CAPS.
caíram do berço quando bebê ou nunca mais voltaram ao normal depois de uma viagem tenebrosa de chá de fita. Isso vale tanto para quem estava em cima do trio elétrico como aqueles que ocuparam as ruas. Silas Malafaias, por exemplo, deve estar empolgado com o sucesso que faz em canais de esquerda e, na minha visão, já está desafinando intencionalmente para virar corte aqui na Galãs e no Medo e Delírio em Brasília. Com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? Mas vamos falar dos anônimos, porque eles merecem muito mais espaço do que esse pastor que parece figurante de filme de máfia do Martin Scorsese. Começando pelo tiozinho da turma do Kim Kataguiri, que quebra o estereótipo de que todo asiático é inteligente. E se compará-lo com o Kim, o MBL parece até um gênio, porque esse coitado não conseguiu formar uma frase com sentido e possui um cérebro que tem menos eficiência que o motor aspirado de 3 cilindros do Renault Kwid. Por que você tá aqui hoje? Rapaz, essa injustiça que está acontecendo aqui é absurdamente... Toda manifestação está aqui. Tá fazendo nada que a gente precisa... Uma luz que tá um absurdo, né? Já o tiozão do Zap, que parece pai do Lorde Vinheteiro, até fala de forma fluida, mas as palavras não têm conexão alguma. Ele apenas costura com certa desenvoltura termos aleatórios que talvez, na mente derretida por fake news que ele possui, faça algum sentido. Mas eu não tenho forças para tentar compreender. Você acha que o Trump acertou em tarifar o Brasil? Muito bem, acertou demais, porque para melhorar tem que piorar. E tem que piorar mais para poder ver se a justiça seja cumprida no nosso Brasil. Deve ser uma pirâmide, né? Deve ser feito como uma pirâmide, começa de baixo e tem que chegar lá nos cabeças lá de cima e tem que derrubar todos. E por fim, temos um cidadão cuja cognição é inversamente proporcional à pança de gordura visceral. Para ele, vivemos num sistema político conhecido como narcotráfico e precisamos de ajuda externa para sair dessa situação, que só será solucionada mesmo com Bolsonaro presidente. Pode ter certeza de uma coisa, essa é a mesma gente que procura culpar sempre e o PT. Por que você tá aqui hoje? Porque eu estou defendendo meus filhos, meus netos, um Brasil melhor. Qual o maior problema do Brasil hoje? Corrupção, alinhamento com ditadura, narcotráfico. Você acha que a gente vive hoje uma democracia? Vivemos um narcotráfico. Qual o primeiro passo para mudar o Brasil? Eleger o Bolsonaro, na minha opinião. Sozinho a gente não sai mais. Tem que ser ajuda externa, como nós estamos tendo ajuda externa. A manifestação aliada à prisão domiciliar rendeu frutos e desdobramentos. A primeira iniciativa do gado após conseguir o que, no fundo, eles tanto almejavam, foi dobrar a meta. Quem puxou essa fila foi Flávio Bolsonaro. O senador apareceu em todos os canais no dia 5 de agosto para promover o que ele chama de pacote de pacificação, que, como vocês já devem imaginar, é tão pacífico quanto estar em cima de um mototáxi enquanto o BOPE troca tiro com traficantes em algum morro carioca. Além de comparar o lixo humano do pai dele com Nelson Mandela, Flávio propõe nesse pacote o impeachment de Alexandre de Moraes e anistiar os participantes da tentativa de golpe de Estado. Tranquilo, né? Só faltou pedir o cu do Lula para cinzeiro. Lá dos Estados Unidos, Eduardo vai na mesma direção e anunciou que pediu para que o governo Trump focasse em punir apenas Xandão e poupasse os outros ministros. Isso por enquanto. Assim, a dupla almeja chantagear os demais magistrados da seguinte maneira: olha, se meu pai for salvo e o cabeça de piroca cair, vocês se safam. É o que podemos oferecer. Eu não sei se vai ser fácil, porque numa sinalização importante para o momento, Gilmar Mendes veio a público desmentir que o STF está rachado ou contra Alexandre de Moraes. E sabe de onde surgiu essa fanfic? Mônica Bergamo garantiu que o isolamento de Moraes era fato constatado depois de ouvir isso da boca do terrivelmente evangélico. Se usar esse aí e o Cássio com K como fontes sobre o Supremo, pode apostar que só vai
vai vir relatos terraplanistas mesmo. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Agora planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Isso acaba de ser reconhecido, confessado pelo general Fernandes. Nós estamos falando de coisas, portanto, extremamente sérias. Não estamos falando de um passeio no parque. Isso é extremamente grave. Então é preciso que isso seja reconhecido e ressaltado. O que a gente vai propor aqui hoje é um pacote da paz. O que é que diz esse pacote da paz? Anistia ampla, geral e restrita. Já passou da hora. A primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nelson Mandela, comparado com teu pai, cara. Comparado com teu pai, foi um choque. Que usava lá o apartamento para comer gente. Muito menos, mas muito menos. O que começou como manifestação e prisão se arrastou até a noite de quarta-feira com a ocupação das mesas diretoras da Câmara e do Senado e obstrução dos trabalhos parlamentares pela semana toda. E, no que se refere aos parlamentares bolsonaristas, significa que não mudou nada a rotina de vagabundos muito bem remunerados deles. Foi um show de horrores e ilegalidades que, se a comissão de ética servisse para alguma coisa, 1/3 dos envolvidos perderia o mandato. Magno Malte se acorrentou nas cadeiras do Senado. Situação que ele só deve ter aguentado depois de muquear 1 litrão de Domec no squeeze para a brisa não abandoná-lo, enquanto eles performavam essa cena dantesca. Gustavo Gayer, que passou a maior parte do tempo transmitindo ao vivo para as redes sociais, filmou uma situação constrangedora, que expõe a seriedade dos envolvidos. O deputado Evair de Mello dançando rap. E sei que não dá pra jogar a culpa toda nas costas do povo, mas eu não vou desumanizar o marmanjo. Se votou em alguém assim é porque se identificou. Além disso, a Globo News achou de bom tom entrevistar logo Sérgio Moro para comentar sobre abusos do judiciário, o que é a mesma coisa que usar o Alexandre Nardoni como fonte para uma matéria sobre o Dia dos Pais. Ao menos eu devo confessar que eu gostei da parte em que ele reclama da tornozeleira que botaram no Marcos Duval, mas em seguida faz a ressalva. Não concordo com tudo que ele fala também. Imagina ter tão pouco prestígio que até o marreco evita estar totalmente do seu lado. Vai vendo, Brasil! Não dá pra sair, né? Uma gratuita, tá? Nós estamos aqui acorrentados aqui, só sairemos com uma solução concreta. A gente vive numa tentativa de base de golpe permanente. Isso justifica as restrições de todos os direitos fundamentais, de todas as liberdades, inclusive a perseguição e a supressão da oposição. Lula teve um julgamento fraudulento, conduzido por um juiz que virou senador, portanto, que tem um lado na política e hoje se declara um parlamentar de extrema-direita, de direita. Portanto, o presidente Lula teve o seu julgamento anulado. Eu não ofendi, isso é política. Se tem 2 sujeitos que deveriam sair dessa palhaçada sem os seus mandatos, são Paulo Bilinski e Júlia Zanatta. Todos mereciam, é verdade, mas esses 2, em especial, extrapolaram os limites de uma forma especial e única. O ex-delegado e praticante de tiroteio indoor provou sua índole ao perder totalmente a linha durante a entrevista a Guga Noblat, do ICL. Nosso camarada perguntou de forma bem tranquila sobre a fama de traidores da pátria que direitistas têm ganhado por celebrarem a taxação imposta pelo Trump em nossas exportações. Como o controle emocional não é o forte do neto de nazista, ele partiu para o ataque pessoal e citou uma fanfic na qual o jornalista teria sido flagrado praticando sexo oral no banheirão da Smart Fit, o que é bem sintomático porque bolsonarista acredita que a única forma de desmoralizar alguém é insinuando que a pessoa é gay. Como o diabo do Alto da Compadecida provocou primeiro, Guga só perguntou, como quem não quer nada, sobre a fama dele de ser violento com mulheres. Foi o suficiente para Bilinski assumir que não é violento com mulheres apenas, mas com qualquer pessoa que ouse confrontá-lo.
Por muito menos o Glauber, que reagiu a uma ofensa à própria mãe, está em vias de perder o mandato. Estão ficando com fama de traidor da pátria depois de aceitarem a taxação do Trump. Taxação do Trump não dá para defender, você defendeu. Você é a tchutchuca do Lula. E você é a tchutchuquinha do Bolsonaro. Do jeito que você tava lá no banheiro da Smart Fit, você tá lá, ó, no Lula. Olha, sabe por quê? Não precisa me empurrar, não. Eu sei que você tem. Não precisa me empurrar, não. Você sabe que eu nunca vou brigar com você. É claro que não. Até porque você. Se você faz o que faz em mulher, imagina o que você faria comigo. O que eu faço em mulher? O que eu faço em mulher? Isso, é sua fama. Fala. Você é violento. Fala. Você é violento. Por que você Eu tá pegando sou no pescoço? Por quê? Ué, você não tá mexendo no tchutchuca agora na Por que pegando você no me pescoço? acha violento? Vai perder a linha mesmo. Por que você me acha violento? Fala. Por que você falou que eu sou violento com mulher? É sua fama. Fala. Você tá me falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fama Fit? do quê? Tá jogando fake news? Fama do quê? Ué. Hein? Você é violento. Hein? Olha aqui, Com quem? ó. Olha como é que você Fala é. o episódio. Tá perdendo a linha por quê? Fala o episódio. É a sua Fala. fama, é um violento. Fala. É uma pessoa violenta. Fala. Tá sendo violento. Fala tá o atacando, episódio. Tá falando de Smart Fala Fit o por quê? episódio. Tá jogando Porque fake você news por quê? é um chupeteiro Você é um do chupetinho Lula. do Bolsonaro. E Júlia Zanata conseguiu ser ainda mais absurda ao levar seu bebê de 4 meses para usá-lo como escudo humano enquanto ocupava a mesa diretora da Câmara, o que, diga-se de passagem, é uma tática muito utilizada pelo Hamas. Pobre criança, não basta ser filho da Zanata e ainda entrará para a história como bucha de canhão da própria mãe. Espero que cresça e largue a mãe no asilo mais chechelento de Santa Catarina. Às vezes a gente não entende porque os filhos agem assim, mas é que canalha envelhece também. Zanata, tem essa história, hein? Então entraram no conselho tutelar contra a senhora, porque trouxe o bebê para uma sessão que podia terminar em túmulo, linda, inclusive. E aí, Zanata, não foi um pouco demais? Guguinha, eu amamento, eu tenho que estar com o bebê toda hora. Abortista não está preocupado com a criança. Podia estar numa sala do lado. Abortista, que foram os que me acionaram, não estão preocupadas com crianças. Dentro dessa treta toda também está a disputa sobre quem vai herdar o legado do Bolsonaro. Seja lá o que isso significa, já que a atuação dele na política até aqui é uma nulidade completa. Parece que faz um ano, mas faz muito pouco tempo que Nicole deu com a língua nos dentes em entrevista ao Flow e assumiu que o mito tentou mesmo dar um golpe, que só não foi consumado. E um cara que, pô, o cara deu um golpe, que nem foi golpe, ele tramou, e o cara vai tomar, enfim, uma condenação de que eu não acho que vai ser menos do que 40 anos. O ato falho, ou ato de caso pensado para desgastar a família e assumir o controle da extrema-direita, gerou reação irritada de Eduardo, que se estivesse aqui já teria agilizado uma forma desse moleque ir de bebiano. Nicolas sentiu e passou a semana numa lealdade tão canina, mas tão canina ao mito, que se atirarem no saco do Jair, acertam a boca do tuique evangélico de tabela. Boquinha essa que anda nervosa. Na ocupação da mesa diretora, Nicolas estava com um tique que me fez suspeitar que ele pode ter sido um dos mais importantes clientes do próprio primo. E embora Hugo Mota tenha protagonizado a cômica cena de derrubar Nicolas ao levantar da cadeira, verdade seja dita. Esse presidente da Câmara consegue ser mais frouxo e irrelevante até do que o Severino Cavalcante. Ao menos ele reconhece sua covardia e assumiu ao vivo que ninguém deve esperar omissão e nem coragem de Hugo Mota. Já sabemos, fica suave. Os senhores e senhoras não esperem nunca desta presidência omissão ou coragem para decidir sobre qualquer tema. Eu sou pouco saudosista, quase não sofro com saudades do passado. Minha vida é melhor hoje do que há 20 anos. O Brasil também era pior antes e só discorda disso quem vive em um mundo de fantasias. Mas tem algo que era assim mais interessante há alguns anos. Política era considerado algo chato e nem todo mundo estava interessado em dar pitacos sobre esse tema. Hoje não, basta ter uma conta nas redes sociais e decorar meia dúzia de chavões que o cidadão passa a atuar como especialista no tema. Um exemplo que aconteceu recentemente é a suposta modelo Lisiane Gutierrez, que viralizou por ter tatuado Lei Magnitsky de forma errada no corpo e declarar que o presidente dela é o Trump. Não que isso importe, mas eu preferia a época em que subcelebridade era apenas convidada para a banheira do Gugu.
Ah, Lisiane, mas por que você tatuou o Magnitsky Act no seu braço? Se quiser tatuar Trump na minha testa, o problema é meu. Orgulho em ter esse cara aqui como meu presidente. Mesmo caso se aplica ao ex-jogador Souza, que de tão ruim conseguiu a proeza de ser dispensado do tenebroso Vasco de 2007. Sem nem saber falar corretamente o nome de Davi Alcolumbre, ele sugere que senadores também sejam alvos da Lei Magnitsky. Essa lei aí virou a nova Rouanet. A pessoa nem entende direito como funciona, mas tem uma crítica na ponta da língua. O burrismo empoderado é a grande ideologia atual do brasileiro. Esse Davi Alcolumbre, presidente do Senado, somente por causa dele as coisas não estão indo para frente. Então quer dizer, se essa lei Magnitsky não está funcionando para o Moraes, tem que funcionar para os senadores. O efeito borboleta de certas decisões ou omissões ao longo da história pode ser belíssimo ou desastroso. Por não punirmos os militares que participaram da ditadura, eles se sentiram empoderados a tentar de novo em 2022 e quase conseguiram. Só que a situação que realmente mais me faz esboçar um sorriso é a nomeação de Alexandre de Moraes ao STF. Ele estar lá só foi possível por uma sequência de fatos bem interessante. Mais óbvio é o impeachment da Dilma e a posse do vice Michel Temer em seu lugar. Mas não foi só isso. Teve até ameaça de vazamentos de nudes da Marcela Temer, enquanto Xandão ainda era ministro da Justiça. A resolução do caso premiou Moraes, que virou membro do STF por indicação do vampirão. À época, a esquerda, principalmente em São Paulo, criticou demais a nomeação. Só que hoje, a mesma esquerda o celebra como um guardião da democracia e como homem que teve coragem de peitar a família e os desmandos de Trump. Vítimas dessa situação que eles mesmos criaram. Só restou à direita vir a público e assumir que deveria ter ouvido o PT sobre os riscos da indicação do Xandão ao STF. Nada como um dia após o outro, né? Não, Damares? Quero encerrar em nome dos conservadores pedindo perdão ao PT. Quero fazer esse registro público. Quero também pedir perdão à ministra Gleice. Queremos pedir perdão ao ex-deputado Jean Williams, ao senador Randolfo e aos acadêmicos que durante a sabatina do Alexandre de Moraes avisaram a nós que ele era um tirano. Nós, conservadores, não acreditamos. Perdão, PT. Nós não acreditamos em vocês naquele momento. E hoje nós estamos pagando o preço por não ter acreditado nos acadêmicos da USP, por não ter acreditado nos estudantes de direito que foram alunos de Alexandre de Moraes, por não termos acreditado naquela petição que chegou nessa casa com milhões de assinaturas. Perdão, ministra Gleice, perdão, Jean Williams, perdão, PT, nós erramos, mas os conservadores abriram os olhos. Estamos pagando um preço porque não acreditamos. Vocês tinham razão, ele era um tirano. Fala, Matias! Você também tá acorrentado? Fala, pessoa. Adere a essa forma de protesto. Está acorrentado aqui em casa pra quê? Greve do quê? Para bom entendedor, meia palavra basta. Você quer que eu viaje e saia mais? Que eu fico em casa o tempo inteiro? Fico te enchendo o saco? Você não me enche. Ah, tá bom. É que preciso de um tempinho para minha terapia e para ficar sozinho com mais gatas, sabe? Eu vou pensar no seu caso. Vou abrir um estúdio aqui perto de casa e vou começar a gravar e fazer as lives lá. Pode deixar. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, assiste as nossas lives, nossos vídeos, nossos cortes, você pode nos apoiar. Entra aqui na descrição, vire um membro desse canal, é muito importante, já estamos com 4.300 membros, queremos chegar a 5.000 membros até o final do ano. Entre com seu membro no meu canal, por favor. Você também pode nos mandar um pix e entrar no Apoia-se. Nas outras redes sociais, siga-nos, porque é muito importante, principalmente TikTok, Instagram e Facebook. Se você é um desses que ainda não acredita em Alexandre de Moraes, já! Eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passará.